Fala, turma, tô aqui com meu irmão Miro, invadi o canal dele pra gente falar da última viagem que ele fez de moto. Foram, cara, centenas de quilômetros, uma das que ele fez. Então hoje eu invadi o canal dele aqui no YouTube pra gente saber um pouco dessa aventura, dessa loucura, que acho que poucas pessoas têm coragem ou disposição até e energia pra fazer, né, Miro? Bom dia, Vini. É um prazer falar com vocês todos aí. Isso começou com um amigo lá atrás, há uns 10 anos atrás, que já fazia essas viagens. São viagens longas para que a gente pega sempre o período do carnaval pela praticidade de Ter o ter o feriado, as pessoas feriado, pararem. enfim. E para não ficar no Brasil, porque para andar de moto no carnaval no Brasil é muito perigoso. Muita gente embriagada, muita loucura. Então a gente sai do Brasil. E já viajamos praticamente a América do Sul inteira. Ushuaia, deserto do Mas antes de Atacama, você contar essas coisas, a sua paixão, seu hobby é moto, né? motor, moto e carro. Moto e carro. Mas é mais moto, É, porque a- você tem um carro e quantas motos? Vamos falar a verdade. Quantas motos você tem? é melhor não falar, senão eu vou apanhar algumas. E minha mulher às vezes fica enchendo a paciência. Puxa, mas quantas bundas você tem? Você só tem uma. Aí eu já falo assim, olha, quantos pares de sapato você tem, se você só tem 2 pés? A conversa acaba aí. A moto tem uma vantagem, Vini, em relação ao carro. Eu acho que ela agrega ainda mais. E você tem mais uma sensação que fica aguçada durante o passeio, que é o cheiro. Você sente o cheiro dos lugares, o capacete está aberto, então o ar Sensação de entra. liberdade. Sensação de liberdade, é um perrengue. A moto é mais ágil que o carro, a gente roda de mais ou menos 700, 800 quilômetros por dia, que é uma loucura. Começamos a rodar cedo, 7 horas da manhã, mais ou Essa sua menos. última viagem, você saiu de onde e o objetivo era chegar aonde? Nós saímos de Tatuí, aqui no interior de São Paulo. Tatuí. Passamos para a Argentina por Santa Catarina. Depois cruzamos transversalmente a Cordilheira dos Andes por um passo quer dizer passagem, de São Francisco. Chegamos no Chile, em Copiapó. Depois subimos em direção a uma mão do deserto, próximo a Tautal, que é já litoral. E depois descemos de Tautal a La Serena e voltamos para a Argentina por outro passo, que chama Passo de Água Negra. Então cruzamos a cordilheira por 2 vezes. Paisagens das viagens que eu já fiz, das mais lindas, clima desértico, então sol azul, pouquíssima vegetação, pedra, Paradisíaco. águas maravilhosas, lagos maravilhosos e a maioria do trecho de asfalto já, pouco hippie. O hippie é um pedregulho. Quando nós fomos da Argentina para o Chile, cerca de 80 quilômetros, e na volta para outro passo, a mesma coisa. Vocês foram em quantos? Nós somos em 5 motociclistas. Você foi de BMW. Foram 4 BMWs e uma Triumph, que são motos Big Trail, motos apropriadas, não precisam ser Para só as isso. duas, pode ser outras marcas, mas a gente tem essa preferência, e são motos apropriadas para esse tipo de condução, quer dizer, uma pilotagem que você tem uma ergonomia, você fica erecto. É, porque dizem que a BMW é a moto que tem a melhor ergonomia, né? Que você fica reto. As Big Trails, não é só BMW. Big Trail. Que você fica reto, você apoia muito do peso nos pés. Então, o problema das motos que não são Big Trail é que você não tem essa divisão de peso, sobrecarrega muito aqui no saco, que incomoda. Então, para esse tipo de condução e de É mais viagem, confortável. tem que ser moto Big Trail. Quantos quilômetros no total vocês rodaram? 8.300 aproximadamente. 8.300. Quilômetros. Em quantos dias? Em 11 dias. Deram uns 700, 600, 700 quilômetros por dia. Alguns dias mais, 800 e pouco, outros dias 600 e pouco. E aí 800 quilômetros, por exemplo, você fica quantas horas rodando nesse dia? Essa é uma pergunta legal. A gente começa a pilotar geralmente 7 horas da manhã, acorda às 6. Bem cedo. Porque esse primeiro trecho, Vini, cada tanque, e as motos têm uma autonomia de 350 ou 400 quilômetros, esse primeiro tiro de 350, 400, você já acabou 10 horas da manhã. Porque a moto você consegue também desenvolver uma velocidade maior que o carro. Você tem uma agilidade maior que o carro, então rende mais. E também não adianta você socar a mão, porque se você for muito acima de 140,
o consumo aumenta muito, aí você tem que parar mais vezes. E para cada parada, são 5 motos enchendo o tanque, vai fazer um xixi, tomar café, é a meia hora que você perde. Então, compensa mais você segurar a mão e ir um pouco mais devagar, e tem trechos que você até nem consegue desenvolver essa velocidade, que são trechos de curva, de serra, mas também tem trechos muito longos, que você conseguir andar 200 por hora. Não adianta, ser bobeira. Então sempre tem o que vai na frente, eu costumo muito ir na frente, coloco o piloto automático em 140 no máximo, 130, 140, e aí você faz um consumo de em torno de 15 km por litro, e para a cada 350. Até é importante parar para você poder dar uma volta, tá? Andar um pouco, desintoxicar um pouquinho, cuidar do corpo também. Né? Então até umas 10 da manhã você já andou uns 300, 350 quilômetros. Uma tancada, que a gente chama. Numa tancada. E aí você termina esses 700 quilômetros aí na média, e aí, diariamente. Mais uma dessa, você está chegando no lugar 2, 3 horas da tarde, entendeu? Ah, e aí você tem um resto de tarde para curtir o resto de hotel tarde, ou a pousada. Isso às vezes se estendia um pouco mais, você chegava mais no final da tarde, quando rodava 800 e pouquinho, mas a gente chegava em média 3, 4 horas da tarde. É que eu acho que tem trecho que de repente no meio da manhã tem um lugar lindo, vocês querem parar, olhar, descer. Não. Aconteceu isso várias vezes. Então aí porque também tem uma história, a viagem de moto não é você chegar no lugar, é o deslocamento para o lugar. Que é curtir a paisagem, então, o rolê. Não é que nós temos que chegar, não, a gente tem lugares, como eu disse, para a gente parou, para poder tirar foto de placa, até para comprovar. Quais são, eu vou pôr a foto pro pessoal aí, alguns materiais que você tem, quais são os lugares que ficaram mais marcantes para você nessa viagem? As passagens pela cordilheira, tanto no Passo São Francisco, como o Passo de Água Negra, foram paisagens assim maravilhosas, paradisíacas. A cordilheira. A cordilheira. E teve um lugar que você parou que tinha um lago de água azul, lindo também. E é uma água aquecida, pasme você. Uma água aquecida, mais ou menos 5.000 metros de altura. Tem deserto? É desértico o clima. Não tem pernilongo. Tem um vento desgraçado também, não tem pernilongo. Então foi bem interessante. E inabitado, né? E aí o ponto final foi onde? No Chile. No Chile. Tá. Chile. Aí eu tenho uma curiosidade. Vocês não vão dirigir tudo de volta, pilotar tudo de volta com a moto? Tudo de volta. Ah, pilota tudo de volta? Ida e volta. Ah, é ida e volta. Não é que você... Eu achei que você mandava a moto de volta de avião. Tem muitos grupos que fazem isso, de você faz o trecho e depois despacha a moto. Geralmente não é avião, é caminhão. Caminhão. Mas a gente vai e volta. Vai e volta. Todo o cálculo é feito para a ida e volta. Ah, entendi. 4.000 e pouquinho para ir, 4.000 e pouquinho para voltar. Tá. Então, a maioria dos lugares que você passou para ir, você passou para voltar também. Você não vai e volta pelo mesmo trecho. Você faz meio que uma circunferência. De propósito. Claro. Para conhecer lugares diferentes. Lugares diferentes. Para não ser o mesmo caminho, entendeu? Tá. Aí eu quero saber, assim, um perrengue. Os perrengues que aconteceram na viagem. Teve um perrengue. Teve 2 perrengues importantes. Um que eu dei uma escorregada no Rípio, porque eu estava errado, eu estava subindo na volta com a moto de um amigo meu, o Nando, que é um querido. Você não estava com a sua moto? Eu não estava, porque a minha moto ela não tem uma regulagem para pilotar em Rípio, pilotar como se fosse que é offshore. Rípio é como eu falei, um pedregulho. Tá. Não está asfaltado, é pedrinha. Então a moto escorrega, como se você estivesse fazendo um off-road. Tem que ter muito mais atenção. Não é aquela pilotagem que você está no asfalto, põe no piloto automático e vai tranquilo. Você tem que estar mais atento. Eu, particularmente, tenho muita habilidade de pilotar no asfalto. Já não tenho tanta habilidade para pilotar off-road. Esse meu amigo tem muita habilidade para pilotar off-road e no asfalto ele está meio que começando. Então a gente meio que trocou figurinha. E ele me emprestou a moto dele para eu fazer esse trecho com uma regulagem do guidão um pouco mais alta, mais confortável para você andar de pé, que é onde você tem a moto mais no chão e mais segurança no Rípio. E eu, na cordilheira, você imagina, a pista fina e tinha um abismo do lado, eu pilotava jogando a moto para a montanha. Abismo, na contramão. Abismo. Caiu lá. Que, ó, eu tenho medo de altura. E eu sempre pilotava bem para a contramão. Numa curva que eu entrei errado na contramão, vinha um carro. Aí eu me assustei e joguei a moto de propósito para o barranco. E a moto deu uma raspadinha no barranco, não aconteceu muita coisa, comigo não aconteceu nada. Mas foi um baita perrengue. E o cara que estava vindo jogou o carro para o outro lado, teve esse reflexo. E o meu amigo estava atrás com a minha moto. Quer dizer, mas ele tem mais habilidade, como eu falei,
E ele conseguiu também não pegar a moto do carro, de poder ter batido os dois no carro. Porque era uma meu. estradinha estreita. Estreita, e eu entrei na curva na contramão, por conta do que eu te falei. Ah, sim, tá. Esse foi o primeiro perrengue. O segundo perrengue, estávamos no asfalto, eu estava na frente conduzindo a 140 por hora na cordilheira, mas aí asfaltada. E esse meu amigo estava atrás. Nós estávamos fazendo as curvas em alta performance, inclinando bastante, como eu disse, em alta velocidade. E tinha uma viatura da Polícia Federal Argentina, rodoviária, uma caminhoneta. E eu estava tão concentrado que eu não tomei conhecimento. E eu fiz uma ultrapassagem dessa caminhonete a 140. Ah, o cara estava na sua frente. Se a polícia estava na minha frente, vigiando, fazendo um monitoramento da pista. Quer dizer, a Polícia Federal ainda. Eu passei a 140 na curva, pista, faixa proibida, faixa dupla, simplesmente uma viatura da Polícia Rodoviária Argentina. E a sua turma veio atrás. Não. Esse meu amigo, por ser um parceiro, também, bom, ele viu, ele tirou a mão, mas ele viu eu passando e falou, eu vou passar também. E passou. Os caras imediatamente desligaram a sirene e vieram um puta cacete atrás da gente. Eu vi, quando eu olhei o espelho retrovisor, eu falei, puta que lá vida, né? Que besteira, encostou, que cabacice. Aí chegou o resto da galera, encostou. Os caras já saíram com a arma na mão, né? Vocês são o quê, seus retardados? Eu falei, meu amigo, desculpa, eu estou errado, eu estava distraído, estava concentrado na minha pilotagem e eu simplesmente não vi vocês. Tem a dificuldade da língua um pouco ou não? Não, eu não falo castelhano, mas eu entendo bem, e a gente falando, cada um falando devagar. Devagar eles entenderam. Ambos os lados se compreendem. Nisso chegaram os nossos amigos, se tem um senhor que é um pouco mais velho, que é um promotor de justiça aposentado, que tem uma habilidade oratória grande, começou a conversar, olha, veja bem, porque queriam aprender a minha moto. Aprender, isso é crime, entendeu? Botar a moto na caminhonete e levar embora. Acabou a viagem para você. Acabou a viagem. E chala daqui, chala dali. E os caras, como eu vi que eu fiquei na minha, né, com aquela cara de cachorro magro, tinha feito coisa errada, não vou nem falar mais nada. E vi que os caras estavam começando a rir. Falei, ótimo, alguma coisa vai sair, né? E ele conseguiu, comecei, olha, a gente tá tranquilo e tal, e eles deixaram a gente ir embora, nos multaram, não sei nem se a multa vai chegar, mas nos deixaram ir embora. Aí um deles veio falar comigo, olha, só queria te falar, cara, eu piloto também, você estava pilotando muito bem, cara, mas você não pode pilotar desse jeito, olha. Desculpa, não tem que falar. Então, esses foram os dois maiores perrengues. Cara, que medo, hein? Se o cara aprende a moto, os seus amigos seguem viagem, você acabou, né? A gente tem uma política dentro do grupo que é se quebrar a moto, e por isso que é muito importante não viajar sozinho. Eu, pelo menos, tenho essa opinião. Tem muita gente que viaja sozinho, ou sozinho mesmo, ou sozinho vai na com a garupa? esposa. Eu vi algumas motos dessa vez com garupa. Não, mas você tem uma política no grupo o quê? Que se quebrar a moto... A gente faz o seguinte, a gente resolve o problema. Então, por exemplo, já houve situações que quebrou o cardan da moto, que é um eixo que transmite potência do motor para a roda. A gente acertou a situação, acolhemos o piloto que tinha sofrido essa avaria e depois seguimos viagem. E esse piloto que vai botar a moto em cima da caminhonete, do caminhonete do seguro e voltar para o Brasil. Então a gente tem essa política. Não é que acaba a viagem para todo mundo, acaba a viagem para quem está conduzindo. Essa maneira que a gente conduz. E dessa vez, como eu estava falando, eu vi algumas situações de gente com garupa, com mulher, enfim. Até acudimos um casal de argentinos que estava vindo da Argentina para o Chile, a gente estava voltando, e com pneu furado. E nós temos kits de primeiros socorros. Que eu ia perguntar, como que é a preparação para uma viagem dessa? É obrigatório ter baú, equipamento de segurança, como é que é? A gente vai ver isso. A gente viaja, essa pergunta é muito, muito interessante, muito legal. Apenas com top case, que é o baú traseiro, a gente não viaja com side cases, porque os baús laterais têm um problema. Eles, tudo bem, você tem uma mais espaço para bagagem. Espaço para bagagem. Só que você aumenta muito o arrasto da moto, aumenta muito o consumo, e você também cria um problema de dificuldade de ultrapassagem, que a moto fica muito larga. Então tem situações... Aumenta a resistência do ar, né? Aumenta o consumo. Aumenta o consumo e tem esse problema de você ficar raspando, você cair e arrebenta o baú. E se você arrebenta um suporte desse, é um inferno.
Você não tem de pendurar esse negócio. Não é que você está num carro e joga no porta-malas. Então a gente tem por hábito não viajar com sidecase, viajar com baú e mais, como a gente não leva a garupa, uma mala no banco da garupa, no espaço da garupa. Que aí fica atrás de você, você não aumenta Mochila? arrasto. Uma mochila. Não aumenta o arrasto, não aumenta o consumo. Mas vai no ombro, é mochila de ombro. Não vai pregada no assento. A gente Ah, prende tá. no assento traseiro. Coloca aquelas redinhas, assim. Redinha, exatamente. As telinhas e viaja de maneira maravilhosa. Não aumenta, como eu falei, nem o arrasto, nem a largura da moto para dificultar a ultrapassagem entre os carros. E aí, equipamento de segurança, né? Luva, Bom, jaqueta. sempre luva, jaqueta, capacete e kit de primeiros socorros. Usa calça específica? Tudo. Com joelheira. Tem que ser aquela calça, tudo, joelheira, bota. Você pode cair sim, cai. É, porque é muito tempo de estrada, né? Muito tempo de estrada. Não é só isso, não é só muito tempo de estrada. São muitas situações inusitadas. Você não conhece o lugar, entendeu? Então a gente leva, além disso, um kit de fura-pneu com macarrão, que é aquela borrachinha que você coloca dentro do furo. É o famoso macarrão, né? Macarrão. Aí ele dissolve e veda o furo até que você chegue num lugar que você possa. Tá, mas e para encher o pneu? Existe um. Tem um compressor que você liga no. E aí se divide entre o grupo. São 5 pessoas, é um compressor numa moto. A gente divide funções. Eu sou o kit de primeiros socorros, que eu sou médico. Tem o mecânico, todo mundo leva alguma coisinha para se acontecer alguma coisa, de furar o pneu, que é o mais comum, a gente não passa perrengue. Esse casal que estava com o pneu furado, eles estavam viajando sozinhos, o pneu novo, ele falou, não vai dar problema. Se não tivesse a gente, o cara acabou a viagem para ele. Não, e no meio da cordilheira, não tinha o que fazer. É que acaba cruzando muita gente, então vai parar algum santo para ajudar. Mas nós paramos, você para consertar o furo, você lixa esse furo primeiro, coloca o macarrão e o compressor você liga, tem aquilo que a gente, no carro que a gente coloca para um acendedor ligado na bateria da moto, que você consegue carregar, alimentar o compressor dessa forma. Então você resolve com o macarrão e depois você enche o pneu com esse compressor. E salvamos esse casal do perrengue pela nossa preparação, pela nossa estrutura. Não levamos pneu reserva. Tem gente que leva, a gente leva esse kit de furar pneu, algumas outras ferramentas, se soltar um parafusos, reservas, alicates, chaves de fenda, enfim, aquele enforca-gato que é o super útil numa situação de quebrar um baú, por exemplo, você tem que pendurar em algum lugar, você coloca os enforca-gatos e leva o baú pendurado, entendeu? Sim. Teve uns pilotos aqui que estavam saindo com a gente de São Borja para ir para a Argentina, que quebrou justamente, foram passar um carro, bateu do lado e quebrou o suporte lateral. Através dessa estratégia do enforca-gato, eles conseguiram chegar num serralheiro no próximo ponto de parada e consertar e seguir a viagem. Cara, que top. Quantas viagens dessas você já fez? Umas 5 ou 6. Você tem uma certa frequência, todo ano você... Por ano, é. Eu estava desde 2020 sem viajar, por conta da pandemia e situações particulares. E agora retomamos, vamos seguir o plano de uma vez por ano. Que top, que legal, parabéns. Cada um com seu hobby, né? E muito legal, muito legal. Quem sabe um dia eu vivo uma experiência dessa aí. Parabéns para você, para o time, para a galera. E tem uma coisa que eu não falei que é super interessante também, que não é só o sacrifício. Não são só as 8 horas em cima da moto. No final do dia, nós temos que também tem um menino que chama Elias e o Jorge, no grupo que são os responsáveis por isso. A gente já tem um hotel reservado da cidade do ponto que a gente vai chegar, então a gente tem aquela meta... Tudo isso faz antes? Antes. A gente não fazia, mas agora fizemos e é muito melhor. Tem um reserva... porque senão você vai ter que ficar procurando um lugar na cidade, às vezes não encontra. Às vezes não tem vaga, como já aconteceu. Então, no começo a gente chegava na cidade e procurava, agora não. Com toda a facilidade também da internet, a gente faz a reserva, já sabemos o endereço, a gente tem por hábito, chegou no lugar, enche o tanque da moto, para no hotel, para no dia seguinte você não perder tempo em abastecer, aí para abastecer a moto, porque o tanque chega geralmente vazio. E chega no hotel, uma cerveja para dar aquela relaxada. Aí é a resenha. A resenha, piscina, para dar uma desintoxicada também. E depois, obviamente, a gente enche vinho. Então a gente tomou uma quantidade de álcool absurda. Era mais ou menos uma garrafa de vinho para cada um por dia, que é um exagero.
Mas, enfim, tem essa parte do dia que é a parte da gente conversar, de relaxar, Cara, de... mas é uma curtição. A vida não é só trabalho, é desfrute. A gente trabalha tanto para poder ter esses momentos, né? E é isso, cara. Foram aí 10, 11 dias de desfrute, de desligar do trabalho, de esquecer um pouco da vida. É bem isso mesmo, é bem isso. A E acho que em moto. muitos lugares até nem celular pegava, talvez, né? Muitos. Tem uma outra coisa que você falou nessa história de relaxar. Quando você está conduzindo a moto, é você o capacete. Eu não uso, o pessoal estava até com comunicador, eu nem uso isso. Então você fica horas, você e É o um capacete. comunicador que liga no celular? No celular e entre os pilotos também, para poder Ah, mas a conversar. galera falava entre eles? Falava. Eu estava completamente Sim, você não um quis. outsider. Foi Não, eu opção. uso, foi opção, eu quis. Eu não sabia o trajeto, eu não levei GPS, a minha moto não tinha GPS. E eu ia. Quando eu sabia o destino, então eu ia olhando placa na frente. Depois, quando tinha alguma situação que ó, tem que entrar ali ou ali, ou aqui, quem estava atrás, geralmente era o Elias, que é um outro piloto muito bom. Ele passava na minha frente e conduzia até passar essa bifurcação. Passava a bifurcação e eu sumia à frente. Tá. Então eu quis fazer dessa forma para ficar completamente desligado. São horas e horas você e o capacete. Cara, incrível. Refletindo, pensando. É nesse momento que vem as melhores ideias, as decisões. Isso é muito interessante. E eu agora, você sabe que eu estou fazendo canto, né? Então eu tinha uma rotina, eu e o capacete e a moto. Eu começava treinando minhas aulas de canto, passando todo o repertório, fazendo aquecimento vocal primeiro, depois cantando as músicas, assim, parecia um esquizofrênico na moto. E depois o exercício, que a gente fazia exercício na moto. Conduzindo, você a 140, quando era uma parte de plano, eu colocava o piloto automático, abria os meus braços, isso quem ensinou foi o mais velhinho, o senhor Paulo Edson, e você tem uma baita resistência. Então eu fazia séries de puxar o braço para frente a 140, você tem uma baita resistência, está fazendo força, está fazendo peito e braço. Depois eu fazia esse movimento para fazer bíceps. Depois eu fazia um outro movimento para fazer tríceps, tudo usando a força do ar. Aí eu subia na pedaleira da moto, a 140, que você tem a bolha, te protege, fazia agachamento na moto. Depois eu colocava os pés na pedaleira traseira para ficar uma inclinação e fazia flexão. Eu cheguei a ver uns vídeos que você me mandou do cara fazendo flexão na moto com o pé na pedaleira atrás. A 140. Eu falei, o que é isso? É um imbecil. Mas isso já te consumia, para você ter uma ideia, entre treinar o canto e a atividade física, 1h10. Então era 1h10 que eu estava curtindo, pensando, fazendo as coisas e conversando eu e o capacete. Ó, quero dar um rolê de BMW, hein? Na garupa um dia. A gente sai daqui, vai na Castelo Branco, vai lá no rancho português ali, toma um café da manhã e volta. Hoje tem um problema, você tocou num ponto que é lamentável. Aqui em São Paulo, essas Big 3, o perigo de assalto. Então eu, para sair, para chegar em Tatuí, na casa dos meus amigos, à noite eu contactuei um amigo meu, querido, o Boris, que foi atrás, que ele como segurança, policial armado, de carro, e eu falei, mas ele não vai me acompanhar de carro. Eu saí umas 10 da noite para pegar Castelo e chegar em Tatuí. E eu estava a 140 na marginal, e falei, esse cara não vai ficar atrás. Ele estava exatamente atrás de mim. Se alguém chegasse, era bala na cabeça. Então criou-se essa situação péssima. Infelizmente a insegurança, a violência em São Paulo é absurda. E os caras focam essas motos, mas é só para zoar, né? Pois é, Vini, era só para zoar, agora não é mais. Agora é para peça. Está tendo mercado paralelo. O pessoal está comprando peça roubada. Sem saber, às vezes, com essa história desses grandes armazéns, de Mercado Livre e tal, às vezes você não sabe a procedência, você compra uma peça sem saber a procedência. Isso é lamentável. Vini, queria te mostrar agora o equipamento que eu viajei. Essa é uma BMW Adventure 2018, que tem algumas situações importantes. A mais importante delas é o tanque de 30 litros, que garante uma autonomia maior. As motos com tanque de 20, 21 litros, qual é o problema? Você roda só 250, 270 quilômetros, o que limita muito a viagem. A outra situação importante, que é nossa opção, isso é variável, claro, é viajar apenas com top case, que é esse baú traseiro
que vai nesse suporte traseiro. E nós colocamos nesse banco do garupa uma mala, uma mochila acessória para colocar as roupas. Então, geralmente aqui é equipamento e aqui é roupa. Desta forma, você não aumenta o arrasto, quer dizer, quando você anda com os baús aqui, os cases, você aumenta muito o arrasto, aumenta muito o consumo. Dessa forma, você não aumenta o consumo e, além disso, você torna a pilotagem mais ágil, você deixa a moto mais fina, consegue ultrapassar melhor entre os carros, enfim. Eu tenho também aqui o GPS, como eu disse, eu não levei o suporte do GPS. Aqui um suportezinho que eu levo para colocar água, que eu consigo abrir o capacete através do internet dessa viseira aqui. Protetor de mão, né? Protetor de mão, a manopla aquecida, quer dizer, é o equipamento que te oferece todo o conforto e segurança. A manopla aquece no frio aqui? Você liga um botão e ela aquece, fica quente. Então nós pegamos situações de 2 graus na cordilheira, no extremo. E estava bem frio, então você aquece a mão mesmo com a luva. E aí você tem que ter também um cachecol aqui no intervalo, uma roupa aqui para cobrir. Tem as balaclavas que você coloca e protege o pescoço. A touca, né? A touca. Então é equipamento, esse tipo de moto Big Trail, quer dizer, que te permite uma pilotagem. Cara, ela é toda preparada, né? Você vê que o farol aqui, ó, tem uma proteção, por exemplo. Você pega estrada de terra. Bate em pedra, não quebra o farol. Isso é proteção de farol. E aí isso aqui é regulado, né? A altura. Você pode subir ou baixar. Eu subir aqui para você ver, ó. Posso assim, olha, eu subo, tá vendo? E com isso você tem uma proteção maior você tem menos pressão no capacete. E é uma motona, pesadona. É 350 quilos. Top. 350 quilos. Obrigado pelo papo, espero que a galera aí tenha gostado, principalmente a tribo da moto, né? E vamos em frente, sucesso. Até a próxima viagem.